Está começando mais um programa Tecnologia do Campo. No programa de hoje você vai conhecer uma fazenda do interior de Mato Grosso do Sul que na última colheita teve uma super safra com ótima produtividade e redução significativa de perdas, com a nova plataforma de colheita Magna da Indutar. Saiba como combater os nematóides, parasitas presentes no solo e que em algumas culturas são responsáveis por grandes prejuízos. Novas cultivares de soja foram lançadas na Agrobrasília pela Embrapa. Elas são próprias para os produtores do centro-oeste brasileiro e garantem alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura. E na dica da semana, saiba como monitorar e analisar dados da lavoura com a conectividade das máquinas. Quem passou pelo estande da Indutar na 26ª edição da AgriShow, a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, que aconteceu em Ribeirão Preto, conferiu o rolo faca Katrina, líder em vendas na América do Sul, que faz o acamamento homogêneo da cobertura vegetal, aumenta a durabilidade da matéria orgânica, protege o solo no excesso ou falta de chuva, no controle de invasores, na retenção de umidade e na preservação dos nutrientes. E conheceu também a nova plataforma de milho Magna, que otimiza a performance que sua colheitadeira tem a oferecer, garantindo assim um máximo desempenho nas operações. Eficácia para o produtor, que já pode ver no campo. Na fazenda do grupo Água Tirada, em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul, em uma área plantada de 6.500 hectares de milho, na última safra foram colhidos 2.500 hectares com a plataforma Magna. Para o produtor, uma ótima máquina num comparativo com outras máquinas. Nós tivemos um ganho de redução de perca, de espiga, enquanto essa ela não joga para fora, ela tem quase uma perca zero de grãos e de espiga. A plataforma em aço estrutural é a mais leve do mercado e mais eficiente na separação da espiga e da palha, podendo colher em uma velocidade maior. O grande benefício é que a gente consegue manter a própria colhedeira e a própria plataforma limpa. Além de gerar ganho de produtividade, a máquina tem autonomia maior de colheita. Está sendo uma plataforma mais fácil na parte de manutenção e aquele uso de chave que a gente tinha com as plataformas mais antigas a gente quase não usa, por causa que ela é bem mais fácil que as outras. A plataforma Magna tem baixa manutenção e oferece uma economia de diesel considerável na colheitadeira. Ela utiliza aí 80% do motor da própria colhedeira, enquanto uma outra ela vai utilizar de 90% a 100% do motor. Nós tivemos o baixo consumo de combustível, para ser uma plataforma mais leve. Manutenção dela é quase zero, um sistema bem mais diferenciado que as plataformas normais, onde é que as próprias linhas, quando vai fazer as manutenções, a gente consegue fazer ela de linha a linha, sem precisar desmontar todas. Os cafeicultores da Amazônia Ocidental e do Noroeste do Mato Grosso terão pela primeira vez cultivares clonais individuais de café. Lançada pela Embrapa Rondônia, a nova tecnologia possibilita ao produtor saber a compatibilidade entre os clones e escolher as características desejadas como produtividade, qualidade da bebida e resistência a pragas e doenças. As cultivares clonais são das variedades Conilon e Robusta e mostraram alta produtividade de café, resistência à ferrugem e ao nematóide das galhas, além da adaptação às condições do clima e solo da região amazônica. As plantas do café Conilon são de porte pequeno e de grande resistência à seca, enquanto as robustas possuem maior vigor vegetativo, grãos maiores e menor resistência ao déficit hídrico.
Os clones foram desenvolvidos para serem cultivados em conjunto com outros. A ideia é permitir a formação de novos cafezais de acordo com as preferências do produtor. Na prática, o cafeicultor terá mais liberdade de escolha, o produto final terá maior valor e a agricultura mais sustentável, com menos defensivos e com uso mais eficiente da terra. Para saber mais sobre essa tecnologia, acesse o site embrapa.br/fale-conosco/saque. E no próximo bloco, novas cultivares de soja foram lançadas na AgroBrasília pela Embrapa. Elas são próprias para os produtores do centro-oeste brasileiro e garantem alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura. Não saia daí que nós voltamos já! Nematóides são fitoparasitas presentes no solo que atacam o sistema radicular das plantas, afetando a absorção e a translocação de nutrientes essenciais para o desenvolvimento da lavoura. Esses organismos podem predispor a planta a doenças e estresses ambientais, afetando assim o desenvolvimento e a fisiologia das plantas. Apesar de serem microscópicos, os nematóides geram grandes prejuízos quando não manejados corretamente. Por exemplo, feijão é uma cultura muito cultivada em áreas irrigadas e essas áreas irrigadas são intensivamente cultivadas, né? A gente tem até 3 safras de culturas diferentes na área, o que essa intensidade de cultivos, né? Essas várias culturas em geral são hospedeiras lá de algumas espécies de nematóides que vai atingindo níveis que torna a cultura do feijoeiro, né, inviável no sentido de desenvolvimento e de produtividade de forma a pagar os custos da cultura. Então pode tornar uma área inviável se o produtor não adotar práticas efetivas de controle aí dos nematóides. Soja, milho, batata, feijão, tomate. Essas são apenas algumas das culturas que podem ser afetadas pelos nematóides, que sobrevivem melhor em solos arenosos ou franco-arenosos e regiões com temperatura de solo acima de 28 graus Celsius. Raízes engrossadas, galhas e parte aérea com dificuldade de desenvolvimento são alguns dos sinais da presença desses organismos no campo. Quanto menor for o sistema radicular da cultura cultivada numa área que tenha problemas com nematóides, mais essa cultura tende a sofrer, né, os danos e as perdas causados pelos nematóides. Então, é muito importante a adoção de práticas que a gente reduza a população dos nematóides e que a gente promova o desenvolvimento radicular da cultura de forma a tornar essa cultura mais tolerante. Para o controle, a utilização de cultivares resistentes é a medida mais eficiente e econômica. A rotação de culturas com espécie botânica não hospedeira também é recomendada. Porém, manejos complementares também podem ser necessários. É a exposição do solo aos raios ultravioletas, a dessecação. Também é uma medida que funciona muito para você reduzir o nematóide num curto espaço de tempo e permitir que a próxima cultura tenha um bom desenvolvimento radicular, com menos nematóides e que vai proporcionar maiores e melhores produtividades. Outra importante opção é a utilização de matéria orgânica, que funciona como condicionador do solo, favorecendo suas propriedades físicas e estimulando o aumento da população de micro-organismos, que são inimigos naturais dos nematóides, como fungos e bactérias. Se utilizar de plantas de espécies botânicas que não hospedem os nematóides, e aí você implanta 2, 3 meses, incorpora essas plantas no período de florescimento, a decomposição dessa matéria vegetal. No processo de decomposição, você vai reestruturando o solo. Então, vai criando um ambiente supressivo, ou seja, que não é bom para os nematóides.
Caso a opção do produtor seja trabalhar em sistema orgânico, ou seja, sem a utilização de agroquímicos no controle de pragas e doenças, todas essas dicas devem ser observadas com atenção. A retirada de restos culturais, raízes, partes aéreas, tá? Não deixar que o nematóide entre na área, então limpeza de ferramentas, rodas, equipamentos, o próprio sapato, de vir de área infestada para essa área onde está sendo utilizada, né, a cultura. E depois aí você monta um esquema de rotação. O nematóide no sistema orgânico, quando ele já está em equilíbrio, ele já está num sistema avançado, o nematóide, como pragas e doenças, ele praticamente não há problema com isso. Há problema no momento em que você tem o produtor querendo se converter para o orgânico, então nesse processo de conversão é que dá uns maiores problemas, e principalmente com nematóides. Os produtores do centro-oeste brasileiro já contam com novas espécies de soja adaptadas às condições agroclimáticas da região, com alta produtividade, precocidade e resistência às principais doenças da cultura. A Embrapa, em parceria com a Fundação Cerrados e a Fundação Bahia, lançou durante a AgroBrasília 2019 duas cultivares de soja. A cultivar BRS 5980 IPRO possui tecnologia IPRO e apresenta alto potencial produtivo e ciclo super precoce de 100 dias, o que favorece o plantio de segunda safra. Ainda traz resistências múltiplas a nematóides causadores de galhas e do cisto da soja. Já a BRS 6780 é uma cultivar de soja convencional, que além do alto potencial produtivo, apresenta resistência às principais doenças da cultura. Devido à hiperprecocidade, 90 a 98 dias de ciclo, também favorece o plantio da segunda safra. A Embrapa tem o maior banco de germoplasma de soja tropical do mundo e o programa de melhoramento genético da empresa mantém os ensaios de seleção de cultivares em todos os pontos de produção do bioma cerrado. As sementes estão disponíveis nas revendas das empresas licenciadas das fundações. Para saber mais, acesse fundacãocerrados.com.br/licenciados e fundacãoba.com.br/cultivares-d-soja. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, conheça um sistema que tem o objetivo de melhorar a gestão ambiental das atividades no campo. Nós voltamos já! Analisar o desempenho ambiental de atividades rurais. Essa é a principal função do sistema Apoia Novo Rural. O sistema possui um conjunto de 62 indicadores, distribuídos em 5 dimensões de sustentabilidade, analisadas na escala do estabelecimento: ecologia da paisagem, qualidade ambiental, atmosfera, água e solo, valores socioculturais, valores econômicos e gestão e administração. Ele foi desenvolvido para você comparar uma nova atividade, uma inovação, em relação a um marco legal ou a um sistema base que você tem que comparar com o existente, tá certo? Para que a aplicação do Apoia Novo Rural seja feita, é necessário uma vistoria em campo, coleta de dados e de amostras de solo e água para análise laboratorial e levantamento das informações gerenciais junto com o produtor ou administrador da fazenda. Qualquer usuário que se interesse pelo Apoia Novo Rural,
ele vai entrar em contato com a Embrapa Meio Ambiente e ele vai receber então o sistema personalizado para o seu empreendimento, onde ele vai obter os dados gerenciais, inclusive com resultados talvez não divulgáveis, né? Secretos ali de concorrência e tudo mais. Depois de captadas as informações, o sistema apresenta um índice geral das atividades sustentáveis do estabelecimento rural analisado. A aplicação do sistema é simples e garante melhorar a gestão ambiental de atividades do campo. Indica também os pontos críticos para a correção do manejo. O benefício maior é ele ter certeza dos impactos que ele que aquela atividade ou que aquele empreendimento está causando, né? Sejam impactos positivos ou negativos, e também ele ter a possibilidade de ter uma rastreabilidade completa, né? Vários produtores, vários empreendimentos que precisam inclusive de certificação, eles têm utilizado esse sistema com muito sucesso. É uma forma muito econômica, né? Pouco custosa, de se obter os dados com precisão e com uma avaliação categorizada. Quanto mais tecnologia no campo, mais produtividade, claro. Só que os desafios para o produtor rural também são maiores. Por isso, nós falamos com um especialista em conectividade de máquinas, que nos deu dicas de como lidar, monitorar e analisar os dados da lavoura com a Agricultura 4.0. A Agricultura 4.0 nada mais é que um conjunto de tecnologias, soluções e ferramentas que traz para você opções de trabalhar melhor o seu campo. Como é isso possível? Se nós olharmos agora o que tem mais de novo nesse tipo de tecnologia, como por exemplo a conectividade entre as máquinas, a utilização de drones, IoT, que é a internet das coisas, você está utilizando toda a participação colaborativa de um ecossistema que hoje está disponível para você trabalhar com pessoas, empresas, startups, e mesmo o seu vizinho de porteira pode ser muito bom para vocês conseguirem trazer uma melhor produtividade. Como alguma das barreiras para isso, muitas vezes ainda o produtor rural ele é um pouco reticente em querer mudar, em querer inovar. Ele é um pouco conservador, eu costumo dizer. Mas esse conservadorismo já está acabando. O que vem acontecendo cada vez mais é que com a aproximação das novas tecnologias, com o menor custo de aquisição dessas tecnologias, está cada vez mais próximo do produtor rural, não importando o seu tamanho, pequeno, médio ou grande, porque para você tem a solução certa, sim, você não precisa ser um grande produtor rural para ter essas tecnologias disponíveis na sua fazenda. Então, essas barreiras hoje que a gente chama de barreiras sociais, culturais, é importante que a gente vença essas barreiras mostrando o benefício dessas tecnologias. Tecnologias também como, por exemplo, você utilizar imagens aéreas que antigamente eram tiradas somente por aviões ou por satélites, que tinham um custo muito alto, hoje são extremamente acessíveis com a utilização de drones. E essas imagens georreferenciadas vão trazer uma quantidade enorme de informações para você poder gerenciar ponto a ponto o seu canavial, a sua produção de algodão, o seu gado, a sua granja, enfim. Existem soluções disponíveis hoje, acessíveis, de fácil uso, que vão fazer a diferença no dia a dia do seu trabalho e com certeza no final do ano, na sua safra, vai trazer benefício financeiro para a sua fazenda. Bom, por hoje é só. O Tecnologia do Campo fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem deste programa, quinta-feira tem reprise aqui no Canal Rural, 1h30 da tarde. Acompanhe também mais novidades em tecnologia rural pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube. Nós voltamos no próximo sábado. Até lá!